Olá, amada de Cristo, graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus, boa noite! Seja bem-vinda ao meu canal, eu sou a pastora Luana França. Se você já está inscrita no canal, você não está surpresa, porque sabe que às 18 horas nós temos a nossa oração da noite. Não é um momento que nós usamos para meditar por alguns minutos, mesmo que seja mais curto, né? Mas para agradecer ao Senhor pelo dia maravilhoso que Ele nos concedeu. E se você não está inscrita no canal, venha fazer parte dessa comunidade, venha fazer parte desse canal. Inscreva-se, clique aqui no botão de inscrever-se, né? Clique o sininho das notificações em todas para que você possa ter acesso a todos os conteúdos, porque aqui, amada, nós falamos de Jesus. Nós falamos de Jesus puro. Às vezes a palavra é muito agradável e entra assim com um bálsamo. Às vezes ela entra assim, nos deixando meio pensativo. Em outros momentos o Senhor vem puxando a nossa orelha. Mas é Jesus. E é importante. E isso é que importa. Na verdade, a gente quer tudo de Jesus. Mas, nesse tudo, a gente tem que entender que muitas vezes, como um pai que ama o filho, ele também nos corrige, né? Nos dá muito amor, cuida, dá muita atenção, mas ele vem também e aplica a correção dele sobre as nossas vidas, e glória a Deus por isso. Que ele não desistiu de nós, que ele não nos abandonou, que ele não se esqueceu, que ele não virou as costas, que ele não nos rejeitou, e que ele continua acreditando que nós somos passíveis e que é possível que nós venhamos ser transformados, e a cada dia essa transformação vai acontecendo. Amém? Glória a Deus. Olha só, esse momento que nós temos com o Senhor, né, é um momento mesmo de entrega, né, de reflexão, aonde o Senhor ele vem nos entregando uma palavra até com um tempo um pouco menor, porque a oração da noite, o tempo que nós temos é menor, mas trazendo para nós sempre um motivo, mais um motivo para a gente continuar acreditando, mais um motivo para a gente continuar fazendo tudo da forma correta, como tem que ser feito, porque permanecer na presença de Deus é o que de fato realmente vale a pena. E eu acabei entrando e falando com você, pra gente estar agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso. E às vezes a pessoa fala assim: pastora, pensa, né? Do outro lado, você tá aí do outro lado, eu tô aqui, eu não tenho condição de entender o que você tá pensando, mas Deus às vezes ele me dá uns toques e fala: amada, nem todo mundo tá passando por uma... E posso te contar um segredo? Às vezes eu entro aqui, vai ter dia que eu entro aqui, que eu falo pra você: bom dia, boa tarde, oi, boa noite, tudo bem? Vamos agradecer a Deus pelo dia maravilhoso, né? E o meu dia não foi tão bom assim. Entendeu? Sabe aquela questão de muitas vezes você abraçar precisando ser abraçada? Você consolar precisando de consolo? Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo, tá? O que vai nos diferenciar é a forma como nós lidamos com isso. Porque o fato do meu dia não ter sido bom, graças a Deus o meu dia hoje foi abençoado por Deus, foi maravilhoso, foi tranquilo, dentro da normalidade, não significa que Deus não está comigo. Não significa que Deus não colocou a mão sobre a minha vida. Porque até quando tudo está errado, muitas vezes eu fico até na dúvida: será que foi um livramento? Será que Deus está preparando algo maior? Porque assim, Deus ele tem tantas condições de fazer dessa forma, uma forma de livramento, uma forma de preparação para algo maior, ou às vezes atenuando a minha colheita de algo que poderia ter sido até pior. Então, estar em Deus é você ver sentido até naquilo que para você não saiu como você projetou. Essa é a verdade. Eu sei que em muitos momentos nós nos encontramos diante de situações que nós projetamos muitas coisas e você fala: pastora, faz tempo que as minhas coisas não estão indo como projeto. É porque o tempo de Deus está atuando na sua vida e não necessariamente vai ser da forma como você espera, ou vai ser da forma como você quer. Nunca é. Nunca é. O tempo de Deus ele é diferente do nosso. O olhar de Deus é muito diferente do nosso, né? As situações que Deus usa são extraordinárias e não tem aquele louvor que fala assim, ó: ninguém explica Deus? Ninguém explica. É isso, ninguém explica Deus. Eu já falei aqui num dia,
não sei em que momento que foi, que até quem tem vida com ele muito intimamente não consegue explicar. E a gente se sente confortável vivendo desse momento, porque imagina, muitas vezes eu sonhei, eu imaginei, eu quis coisas e batalhei por aquilo e eu não tive sucesso na concepção da situação. Não tive. E quando eu me deparei com o resultado das coisas que eu consegui fazer dentro dos meus limites e de acordo com o que eu tinha naquele momento, com o que me foi concedido, com o que a situação me possibilitou fazer, o resultado foi muito melhor do que o que eu esperava. Foi muito melhor do que o que eu esperava. Eu nem imaginava. Tem coisas que a gente não imagina, tem coisas que a gente não projeta, tem coisas que a gente não se coloca à disposição para fazer, porque até a gente acha que não, é demais para mim, isso eu não vou conseguir. Aí você vai pelo menos, né? E as coisas com Deus, elas são muito diferentes. As coisas com Deus, elas são extremamente inimagináveis. A gente entra num cenário que a gente idealiza algumas coisas e usando o nosso limite ser humano. E como Deus ele é ilimitado, ele vai além, né? O que acontece é que como nós temos o nosso limite físico, nosso limite espiritual e emocional, para a gente alcançar aquele além de Deus, às vezes a gente acaba tendo que desprender mais força, mais esforço mental, físico e principalmente espiritual. Por isso que é tão importante a gente valorizar esse momento que a gente tem com Deus. Valorizar essa condição que Deus nos dá de receber a palavra dele no nosso lar, que agora se você estiver na sua casa, você está recebendo, entendeu? Ou tô voltando do trabalho, tô recebendo. Ou tô indo trabalhar, porque tem gente que trabalha à noite, tô recebendo. E não é só aqui no meu canal, porque tem muitos homens e mulheres de Deus, né? Nessa grande malha que é o mundo digital, a rede social, a internet, tudo que ela proporciona, trazendo para vocês, trazendo para todos nós a palavra do Senhor, trazendo para nós. Eu sei que existe muita coisa que você olha e fala assim, pastora, mas tem muita coisa que está fora da curva. Isso, e que bom que você consegue enxergar isso. Porque assim como você vai na padaria comprar um pão e você tem o padeiro que faz um bom pão e tem o padeiro que faz um pão de qualquer jeito, em todo cenário, o ser humano ele consegue ser assim. Em todas as profissões e com a vida espiritual, amada, infelizmente a gente também tem esses percalços aí, mas sobre todas as coisas, a palavra do Senhor e os homens e mulheres de Deus prevalecerão, porque o Senhor, ele está conosco, ele nos honra, ele nos protege e nos faz permanecer. Então, assim, você com o tempo, você vai conseguindo enxergar, e é bom que uma das coisas que Deus mais aguça nos homens que buscam por Ele de fato e de verdade é o olhar, né, para que você possa ter discernimento, poder interpretar aquilo que é de Deus, aquilo que não é, para que você não caia no engano, para que você não seja enganado, o olhar para que você também não cometa erros que te afastem da presença ou que atrapalhem a tua comunhão com Deus por causa da sua forma de olhar. Porque eu sempre falo aqui, glória a Deus que o Senhor nunca vai olhar para nós como o homem olha. Porque a verdade é que nós temos um período de utilidade na sociedade, né? Nós temos um limite, né? Nós temos um prazo de validade. Né? Nós hoje somos como se fossem mercadorias, né? Você tem um prazo de validade para a sociedade, às vezes no meio familiar, né? Quantos abandonos a gente não vê aí, né? E quando você não, aparentemente, né, humanamente não é mais útil, você acaba sendo excluído e às vezes é de uma vez, assim, é rápido, mas outras vezes vai sendo lentamente, as pessoas vão te excluindo e você acaba ficando excluso. Mas acredite, Deus é aquele que nunca vai te excluir, a não ser que você deseja excluí-lo da sua vida. Deus é aquele que não vai te rejeitar, a não ser que você escolha rejeitá-lo da sua vida. Deus é aquele que vai manter você firme até o momento em que se cumprir o propósito total dele na sua vida, porque ele não faz obra pela metade. E não importa qual é o valor do saldo bancário que você possua, não importa qual instrução ou se você nem instrução tem.
Não importa qual a sua origem, não importa qual seja a sua cor, o que importa é o que você acredita e o que você desprende em relação a Ele. Eu creio nele, eu tenho fé nele, eu busco nele. Aí é derramada sobre você a graça do Senhor. Por isso que nós temos muito a refletir e a nos colocar nesse local seguro, que é debaixo das asas do nosso Pai mesmo, no esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pede para Deus afastar de nós tudo, porque as pessoas elas querem viver imunes quando estão na presença de Deus, e isso não é possível. A imunidade não é um benefício cristão. Quando nós entramos na presença de Deus, nós podemos sim rejeitar o mal, nós podemos sim, qual é a palavra? Nós podemos rejeitar, eu disse, né? Nós podemos fugir da aparência do mal, nós podemos, com a força do Espírito Santo, não ceder, porque nós estamos sob o controle do Espírito Santo de Deus. Mas existem as nossas dores, e como diz a palavra, se você quer vir, carregue a sua própria cruz e siga-me. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele dizia que ele tinha um espinho na carne e que por 3 vezes ele orou a Deus. O apóstolo Paulo, apesar dele não ter caminhado com Jesus no tempo em que o Jesus esteve sobre a terra, ele foi um dos discípulos, ele foi um dos homens mais usados pelo Espírito Santo de Deus. Ele tinha os 9 dons. E ele disse que ele assim foi muito usado, muito mesmo. De perseguidor ele passou a ser perseguido, porque ele foi muito usado. Ele abandonou tudo aquilo que ele viveu. A transformação que Deus fez na vida dele foi imensa, foi imensa. Mas ele se permitiu, ele renunciou a tudo e se permitiu viver uma vida em Deus. E aí ele disse que por 3 vezes ele orou a Deus. 2 Coríntios 12 ele fala: eu orei a Deus por 3 vezes pedindo a Ele que tirasse de mim um espinho na carne. E existe assim uma especulação muito grande sobre o que seria aquele espinho. Se seria uma doença física, se seria um amor, se seria um hábito que ele tinha, enfim. Existe uma série de... Mas na Bíblia não relata o que seria isso. Relata que o Senhor respondeu para ele a seguinte frase: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando nós sentimos a necessidade de algumas coisas, quando nós sofremos com algumas atribulações, é exposta a nossa fraqueza, né? Diante das adversidades, das dificuldades que vivemos, a nossa fraqueza se expõe. E muitas vezes nós clamamos a Deus para que essas dificuldades não venham sobre as nossas vidas, e pedimos a Ele para que isso não volte a acontecer, ou para que nós não venhamos a ter mais aflições, mas nós não estamos imunes. E é onde nós temos que entender que a graça do Senhor nos basta, e que até quando nós estamos passando por esse momento de aflição, de tristeza, de agonia, é que a nossa fraqueza é exposta, e aí o Senhor se aperfeiçoa em nós. Então, se o dia de hoje fez com que a sua fraqueza foi exposta porque você se afligiu, porque você foi afrontado, porque você ficou decepcionado, porque você não alcançou aquilo que você esperava, saiba que a sua fraqueza foi exposta. Que o Senhor está usando essa fraqueza para aperfeiçoar o poder dele na sua vida. Espero que você tenha recebido essa palavra, porque eu recebi. Que Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz. Até os próximos vídeos. Amanhã às 6 horas tem mais, hein?